La parabola che abbiamo ascoltato ha un inizio, un centro e una A parábola que ouvimos apresenta um início, um centro e um fim, que iluminam o início, o centro e o fim da nossa vida. L'inizio. O início. Tutto comincia da un Tudo grande bene. parte de um bem Padrone non avultado. tiene per sé le sue O ricchezze, dono não guarda as suas riquezas para si, mas entrega-as aos servos. A um 5 talentos, a outro 2 e ao terceiro 1, a cada qual conforme a sua capacidade. Calcula-se que um único talento equivalia aproximadamente ao salário de 20 anos de trabalho. Era um bem superabundante que então dava para uma vida inteira. Aqui está o início. Também conosco tudo começou com a graça de Deus, que é Pai, sempre começa com a graça, não com as nossas forças. Deus que é Pai e colocou um bem tão grande nas nossas mãos, confiando a cada um talentos diversos. Somos portadores de uma grande riqueza, que não depende da quantidade de coisas que temos, mas daquilo que somos. A vida recebida, o bem que há em nós, a beleza intangível com que Deus nos dotou. Feitos à imagem dele, cada um de nós é precioso a seus olhos. Cada um de nós é único e insubstituível na história. Assim, Deus nos vê. Assim, Deus nos ouve. Como é importante lembrarmos-nos disto. Muitas vezes, olhando para a nossa vida, vemos só o que nos falta. Então, nos lamentamos daquilo que nos falta. Então, cedemos à tentação do quem dera. Quem dera eu tivesse aquele emprego, quem dera que eu tivesse aquela casa, quem dera que eu tivesse dinheiro e sucesso, quem dera que eu não tivesse tal problema, quem dera que eu tivesse pessoas melhores ao meu redor. A ilusão do quem dera impede-nos de ver o bem e faz-nos esquecer os talentos que possuímos. Faz-nos esquecer isto. Mas Deus confiou-nos porque conhece cada um de nós e sabe aquilo de que somos capazes. Confia em nós, apesar das nossas fragilidades. Confia até naquele servo que esconderá o talento. Deus espera que também ele, não obstante os seus medos, utilize bem aquilo que recebeu. Em suma, o Senhor pede que nos empenhemos no tempo presente sem saudades do passado, mas diligente na expectativa do seu regresso. É uma saudade que é como um humor amarelado, escurecido, que envenena a alma e nos faz caminhar sempre para trás, olhar sempre para os outros. Não para as próprias mãos, a possibilidade do trabalho que o Senhor nos deu, as nossas condições, inclusive nossas pobrezas. Chegamos assim ao centro da parábola. A atividade dos servos, isto é, o serviço. E serviço é também a nossa atividade, aquilo que faz frutificar os talentos e dá sentido à vida. De fato, quem não vive para servir, não serve para viver. É preciso repetir isso. Não serve para viver quem não vive para servir. Devemos meditar isto. Não serve para viver quem não vive para servir. Mas qual é o estilo do serviço? Servos bons no Evangelho são aqueles que arriscam. Não se mostram exageradamente cautelosos e precavidos, não conservam intacto o que recebem, usam-no. Com efeito, o bem, se não se investir, perde-se, já que a grandeza da nossa vida não depende de quanto amealhamos,
mas do fruto que produzimos. Quantas pessoas passam a vida só a acumular, pensando mais em estar bem do que em fazer bem? Mas como é vazia, porém, uma vida que se preocupa das próprias necessidades, sem olhar para quem tem necessidade? Se temos dons, é para ser dons, dons para os outros. Aqueles irmãos e irmãs perguntamos. Eu sigo somente as necessidades? Sou capaz de olhar a quem tem necessidade, a quem se encontra necessitado? A minha mão está assim ou é assim? Note-se que os servos que investem, que arriscam, 4 vezes são chamados fiéis. Segundo o Evangelho, não há fidelidade sem risco. Ser fiel a Deus é gastar a vida. Ser cristão é arriscar. Se você não arrisca, acaba como o terceiro, enterrando suas capacidades, suas riquezas espirituais, materiais, tudo. Arriscar. Não há fidelidade sem risco. Ser fiel a Deus é gastar a vida, é deixar que os nossos planos acabem transtornados pelo serviço. Tenho meus planos, mas é preciso se adapta. É triste quando um cristão se coloca à defesa, prendendo-se apenas à observância das regras e ao respeito dos mandamentos. Cristãos comedidos, que jamais dão um passo a mais, jamais, por medo. Medo do risco. E isto, permitam-me a imagem. Estes que cuidam assim de si mesmos, estes começam na vida um processo de mumificação da alma e acabam múmia. Isto não basta. Não basta observar as regras. A fidelidade a Jesus não consiste apenas em não cometer erros. Também isso. Como pensava o servo preguiçoso da parábola. Desprovido de iniciativa e criatividade, esconde-se atrás de um medo inútil e enterra o talento recebido. O dono classifica-o de mau. E, contudo, não fez nada de mal? É verdade, mas de bom também não fez nada. Preferiu pecar por omissão a correr o risco de errar. Não foi fiel a Deus, que gosta de se dar, e fez-lhe a ofensa pior, devolver-lhe o dom recebido. Nada mais que isso. Ao contrário, o Senhor convida a envolver-nos generosamente e a vencer o temor com a coragem do amor, a superar a passividade que se torna cumplicidade. Nestes tempos de incerteza e fragilidade que correm, não desperdicemos a vida pensando só em nós mesmos. Aquela atitude da indiferença. Não nos iludamos dizendo paz e segurança. São Paulo convida-nos a olhar a realidade de frente, a não nos deixarmos contagiar pela indiferença. Então, como é servir segundo a vontade de Deus? O dono explica ao servo infiel: devias ter levado o meu dinheiro aos banqueiros e, no meu regresso, teria levantado o meu dinheiro com juros. No nosso caso, quem são estes banqueiros capazes de nos proporcionar juros duradouros? São os pobres. Não se esqueçam, os pobres estão no centro do Evangelho. O Evangelho não se entende sem os pobres. Os pobres
estão na própria personalidade de Jesus, que, sendo rico, renunciou a si mesmo. Se fez pobre. Fez-se pecado. Os pobres garantem-nos um rendimento eterno e permitem, já agora, enriquecer-nos no amor. Com efeito, a maior pobreza que devemos combater é a nossa pobreza de amor. O livro dos Provérbios elogia uma mulher diligente e caritativa, cujo valor é superior ao das pérolas. Devemos imitar esta mulher que, como diz o texto, abre a mão ao indigente. Em vez de exigir o que te falta, estende a mão a quem passa necessidade. Assim, multiplicarás os talentos que recebeste. Chegamos assim, nos aproximamos do Natal, o tempo das festas. Quantas vezes a pergunta que se faz, muita gente, o que eu posso comprar? O que eu posso ter a mais? Devo ir às casas comerciais comprar. Pensamos a outra parábola. O que eu posso dar aos outros para ser como Jesus, que se deu a si mesmo, nascido propriamente naquele presépio? Chegamos assim ao final da parábola. Haverá quem tenha em abundância e quem tenha malbaratado a vida, ficando pobre. Em suma, no fim da vida, esta desvendar-se-á como é na realidade. Declinará a ficção do mundo, segundo a qual o sucesso, o poder e o dinheiro é que dão sentido à existência, enquanto o amor, aquilo que tivermos dado, surgirá como a verdadeira riqueza, quando o amor emergerá. Como escrevia um grande padre da Igreja, assim acontece na vida. Quando chega a morte, acaba-se o espetáculo. Todos tiram a máscara da riqueza e da pobreza ao deixarem este mundo. E são julgados apenas com base nas suas obras, resultando uns realmente ricos, outros pobres. Se não queremos viver pobremente, peçamos a graça de ver Jesus nos pobres, servi-lo nos pobres. Quero agradecer a tantos servos fiéis de Deus que vivem assim e de quem não se fala. Penso, por exemplo, no padre Roberto Malghezzini. Este padre não fazia teorias. Simplesmente via Jesus no pobre e o sentido da vida em servir. Enxugava lágrimas com mansidão em nome de Deus que consola. O início do seu dia era a oração, para acolher o dom de Deus. O centro do dia, a caridade, para fazer frutificar o amor recebido. O final, um claro testemunho do Evangelho. Este homem compreendera que devia estender a sua mão aos inúmeros pobres que encontrava diariamente, porque em cada um deles via Jesus. Irmãos e irmãs, peçamos a graça de ser cristãos não em palavras, mas em obras, para dar fruto como Jesus deseja. Assim seja.